Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida e tem falado com você nesses dias acerca do princípio das primícias, falando que não é somente uma lei, mas sim é um princípio. Obviamente que princípio e lei estão juntos, mas eu decidi separá-los para que a gente tenha um melhor entendimento e uma melhor aplicação, porque é possível aplicar a lei sem ter a revelação do princípio. Ok? Mas se eu tenho a revelação do princípio, a lei ela é cumprida. Eu vou fazer, né, de uma maneira espontânea ou ainda consequente por conta da revelação. E o reino de Deus, ele é estabelecido através dos seus princípios. Então, quando nós estabelecemos os princípios do reino na nossa vida, nós vamos ver a manifestação do reino, nós vemos a realidade do reino. E a primícia é um princípio que nós vemos em todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós vemos em forma de lei, por conta que era a vontade de Deus, então, que Israel vivesse, né? Ou seja, desfrutasse plenamente do reino de Deus. Só que a lei, então, é uma maneira que Deus usa para que a aplicação, né, de uma maneira, como se fosse um método para a aplicação do princípio. Essa é a lei. Ou seja, é uma estratégia que Deus usa para que Israel pudesse viver, então, tudo aquilo que Deus tinha para eles. E aí nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos Jesus falando que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, nós vemos Jesus dizendo, né, que para aquele discípulo que seguia ele, dizendo, deixe os mortos, enterrarem os mortos, sepultarem os mortos e me siga. Jesus está dizendo, se existe alguém, se você não aborrecer pai, mãe, ou qualquer um dos seus relacionamentos, por conta dele não tem como ser discípulo. Então Jesus está se colocando numa posição de primazia, de primeiro, ou seja, de primícia, é isso. Né? Nós vemos Paulo falando também em Romanos, se a raiz é santa, o restante então da massa será santa também, ou seja, como se fosse uma árvore, se a raiz é santa, todos os galhos vão ser santos. Isso fala de primícia, então é um princípio que nós vemos em todas as Escrituras. Jesus, ele é a primícia dos mortos, né? Ou seja, Jesus é o primeiro, né? Ou seja, o unigênito se tornou primeiro, também primogênito. Então nós vemos esse princípio em todas as Escrituras. Eu creio que isso você já conseguiu ter o entendimento, a compreensão e também a revelação. Não está ligado somente com a lei, mas com o princípio. E hoje eu quero compartilhar de um exemplo que é de Abel e Caim, que está lá no início das Escrituras, que vai nos mostrar aqui também acerca das primícias. Diz assim o texto, em Gênesis 4, versículo 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, olha só, aqui nós estamos diante de duas ofertas, ok? A oferta de Abel e a oferta de Caim. Então Deus aceita de Abel e não aceita de Caim. E aí aqui nós vamos ver mais uma vez as primícias, mais uma vez esse princípio. E a pergunta é, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Por conta das primícias. O texto diz que Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho, enquanto Caim, ele trouxe do restante, ele trouxe do que sobrou, ele trouxe depois, não foi do primeiro, ok? Então aqui está explicado, não é porque Deus, então, ele preferiria Abel a Caim, não é porque Deus, né, ou seja, é imparcial, ou Deus é parcial, não, é por conta de que Abel entregou a primícia, esse é o fato. Então Deus se agradou de Abel e da oferta, por quê? Porque era da primícia do rebanho, mas Caim não era do primeiro. Caim, então, agora foi rejeitado por conta que a sua oferta era, então, vamos dizer assim, dessa sobra, não era do primeiro, ponto. Não importa se era sobra, mas não era do primeiro. Então, quão importante é isso aqui, irmãos? Né? Eu comentei com os irmãos no outro vídeo que, por exemplo, acerca do dízimo. O dízimo não é só 10%, é os primeiros, Só é dízimo se é os primeiros 10%, senão Deus não aceita. Por quê? Porque ele tem a primazia. Ah, pastor, mas Deus conhece o coração. Gente, Deus pode conhecer o coração, mas nós estamos falando de um princípio. São princípios absolutos, são princípios irrevogáveis, são princípios e Deus não vai contra si mesmo. Você já me ouviu falando isso?
Deus não vai contra a sua palavra. Se a palavra de Deus fala algo, a palavra dele é lei e ele mesmo fica comprometido com a palavra dele. Então, se ele fala, ou seja, algo, se ele tem um princípio que ele mesmo declarou, ponto. Né? Ou seja, se ele vai requerer a primícia para ele, não tem discussão aqui. Não há discussão. Por exemplo, lá nas leis, nós vamos nos mandamentos, por exemplo, quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não vai adorar a nenhum outro Deus. Ponto, o que ele está dizendo? É comigo o negócio. Então agora a pessoa vai adorar outro Deus e acha que isso não terá consequência? Obviamente que vai ter consequência. Então isso nós precisamos de entender. Lembra que eu falei para você, então, também no exemplo de Adão e Eva, que quando eu aplico os princípios, existe o quê? Reino e vida. Eu vou reinar em vida. Quando eu não aplico os princípios, existe o reinado da morte. E aqui nós vemos de novo. Ou seja, Abel, ele aplica o princípio das primícias. O que acontece? Reinar em vida. Caim não é aceito. Existe morte aqui. Entende? Então, quando Abel vem e entrega o primeiro, Deus se agrada. E aí outro aspecto aqui que é importante, né? Que a gente já sabe, está lá em Hebreus 11, diz o quê? Que o que agrada a Deus é a fé. Então por que é o primeiro? Porque o primeiro demanda de fé, gente. Vamos lá, falando da questão financeira. Quando você agora vai lá e a primeira coisa que você paga, né, é o seu aluguel, o que você está dizendo? Você está honrando mais o dono da casa do que a Deus. Por quê? Porque você crê mais no poder do dono da casa do que no poder de Deus. Então você teme mais, você honra mais, você está dando o primeiro para ele. Porque você está dizendo que precisa mais da casa do que de Deus. Pastor, mas é que eu não sei esse valor que eu recebi se vai chegar, eu não sei se eu tenho o suficiente para pagar tudo. Pois é, mas aqui está o ponto. Aqui então é necessário uma atuação de fé. Então não é simplesmente eu devolver os 10%, né? Ou seja, a questão do dízimo e a questão da oferta de primícia, não é simplesmente eu dar algo, precisa ser de fé, porque se não for de fé, não é aceito por Deus, não agrada a Deus. E aqui está dizendo que Deus agradou-se de Abel e da sua oferta. Por quê? Porque procedeu de fé. A de Caim não procedeu de fé. Caim trouxe depois de algum tempo, depois de juntar, enfim, sei lá, Caim ficou pensando, vou trabalhar bastante, vou juntar para Deus e vou levar lá para ele, depois que eu tiver bastante. Mas Deus não aceitou, porque não procedeu de fé. E isso está ligado também aqui com o que eles faziam, né? Abel, então, era pastor de ovelhas. Isso aqui representa algo, e Caim, então, era um trabalhador agrícola, é esse agricultor. Então vamos lá, nessa execução de trabalho, o de Caim aponta para quê? Para o suor do rosto, para a obra humana, entende? Enquanto de Abel, que é esse trabalho de pastor, significa fé, confiança na graça de Deus, ok? Então aqui que a gente vê por que Deus não aceita de Caim, por quê? Porque não é de fé, porque não é primícia e porque aponta para o esforço humano. Mas ele deu a oferta, pois é, mas não é o fato de dar, ou seja, lembra que eu falei? Não é a lei simplesmente, existe um princípio em cima, fundamentado em qual princípio que Caim oferta a Deus? Ele fez a coisa certa, mas com o princípio errado. Ele teve a atitude certa, mas com o coração errado. Então Abel fez a coisa certa, ou seja, com o coração certo. Então quer dizer que eu posso fazer a coisa errada? Não é sobre fazer a coisa errada, é sobre estar sobre o princípio correto. É isso aqui que é primícia. Então Abel trouxe a primícia, ele não esperou ajuntar, não esperou ter mais, ele não esperou o segundo, não, o primeiro, né? Ou seja, primeiro animal ele foi lá e ofertou. E tem outro aspecto aqui também, né? Que eu acredito que faz sentido para nós, né? Para mim e para você nessa revelação das primícias, que é o animal que ele trouxe. Eu não sei, de alguma maneira, eu creio que o animal que ele trouxe foi um cordeiro. E aqui a oferta de Abel aponta para Cristo, aponta para Jesus, porque é ele que é o primeiro. Então ele oferta representando o primeiro, ele oferta representando Jesus, ele oferta representando a graça, ele oferta representando fé. Eu creio em Deus, eu dependo dele, o primeiro é dele, ele é o primeiro da minha vida. Então nasceu o primeiro animal, eu já entrego para ele, eu recebi o primeiro valor, eu já entrego para ele, o melhor é para ele, ele é o primeiro, ele é soberano, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, eu vou honrar a ele, eu vou, temer a ele, ele é o meu Deus, é dele que eu dependo, é nele que eu confio, e essa é a minha atitude.
Então, ou seja, a minha atitude, ela está aqui junto com a minha fé. Enquanto Caim é o contrário. Caim não, ele não traz da primícia, ele traz depois, não tem a ver com, né, Deus não aceitar agora, enfim, os cereais e coisas que Caim trouxe. Não, porque a gente vê no Antigo Testamento Deus aceitando tudo que é tipo de oferta, é cereal, é animal, é tudo. Então não está ligado com o tipo aqui, entendeu? Mas está ligado com o princípio, está ligado com o coração. Abel trouxe o primeiro, enquanto Caim trouxe do restante, trouxe nos finais do tempo, nos fins dos tempos, em outro tempo, em outro momento. Então nós estamos diante de um tempo oportuno. Então há aqui uma oportunidade para nós entregarmos as primícias para Deus de todas as áreas de nossa vida, buscar Ele em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro, não ter concorrente com Ele, nós honrarmos dele acima de todas as coisas, inclusive com a nossa vida e inclusive com as nossas finanças, ok? Porque Ele é o primeiro. Não é só sobre dinheiro, mas não é menos do que dinheiro. Não é só sobre fazer algo, mas é fazer algo com o princípio correto. E Abel foi alguém, né, que está lá, né, está lá em Hebreus 11, né, na galeria da fé, alguém que agiu pela fé. Aí depois você vai dizer, ok, mas Abel, né, Caim matou Abel, então a consequência que ele recebeu foi a morte. Pois é, mas aí a gente sabe que existe uma questão profética, Abel aqui aponta para o próprio Jesus, né? Só que a morte dele gerou vida para muitos outros, e assim eu creio que a sua entrega, a sua oferta, né, a sua dedicação, quando nós colocamos Deus em primeiro, vai haver uma recompensa. Tem que ter a escolha. Esse é outro aspecto importante, aqui eu finalizo, né, porque o princípio não é uma obrigação. Porque quando nós falamos aqui do elemento livre-arbítrio, que nós fomos criados com isso, nós precisa ter duas opções. Então ninguém é obrigado a nada, Deus não falou nada, isso que é mais interessante. Deus não disse, eu quero da primícia aqui para Abel e Caim. Deus não disse, mas tinha duas opções, pode ser da primícia e pode não ser. Só que obviamente Abel, então, aqui guiado pelo Espírito, ele entrega o primeiro, e Deus disse, é isso que eu quero. Depois sim, para Israel, e aí vem a questão da lei, Deus diz, precisa ser o primeiro. Né? Provérbios 3:9, como eu sempre 3:9 e 10, é os dois versículos fantásticos que diz, né? Honra o Senhor com as primícias da tua renda, porque Ele vai transbordar os teus lagares. Então precisa ter duas opções para que tenha recompensa, porque não tem como recompensar se tiver uma opção só. Então é por isso que Deus é bom demais, Ele nos dá as duas opções. Você pode entregar, pode não entregar, é uma opção, é uma decisão de fé, ok? Só que quando você tem essa decisão, você tem uma atitude, a sua atitude vai gerar uma recompensa. Ou ela vai gerar vida, ou ela vai gerar morte, né? Mas eu creio que o propósito de Deus para mim e para você é reinar em vida. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.